manda, Deus abençoa, Deus traz aquilo que a gente precisa para que a obra dele continue. Amém? Bom, vamos começar. Queria trazer uma palavra aqui rápida para vocês. É algo que, quando teve essa oportunidade de eu trazer uma palavra hoje na ceia, eu lembrei da primeira vez que eu preguei numa ceia. Quando eu era ainda da outra igreja, lá eu devia ser meio adolescente, meio jovem, naquela transição. E eu lembro que eu trouxe uma palavra, e essa palavra voltou para mim para falar hoje. Tipo, sabe quando você volta com vontade, você fala, meu, era isso. É isso que eu quero trazer para vocês. E eu quero hoje que a gente converse um pouquinho sobre o que é a ceia. Por que a gente está aqui? Por que a gente faz a ceia do Senhor? Mas antes de começar a palavra, queria que vocês colocassem de pé para a gente orar. Prometo que é a última vez que eu peço para vocês ficarem de pé, depois a gente fica sentado de boa. Mas queria que a gente orasse por esse tempo. Uma coisa que eu queria de verdade, e ontem quando eu estava preparando a mensagem, da mesma forma como ela me impactou, da mesma forma como essa palavra lá atrás, quando eu falei pela primeira vez, e ontem, quando eu estava escrevendo, ela me impactou de novo, que ela impacte o seu coração, que ela transforme o seu coração, que ela te transforme hoje, para que quando você for tomar a ceia, você entenda de fato o porquê que a gente está comendo um pão ou um suco. Esteja com seu coração aberto hoje para receber, não uma palavra do Cauê, porque uma palavra do Cauê não tem valor nenhuma. Agora uma palavra do Senhor para o seu coração. Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, assim como a Tiara já orou, eu só venho reiterar que eu te agradeço pela oportunidade de estarmos aqui nessa manhã. A oportunidade que temos de começar o nosso domingo, começar o nosso dia, rendendo graças, rendendo louvor, rendendo adoração ao Senhor. O que eu te peço, Pai, é que por Tua misericórdia, o Senhor realmente flua através da minha vida, que a gente possa realmente trazer uma palavra, a gente possa receber uma palavra como o Senhor trouxe para mim, que transformou a minha forma de enxergar a ceia, transformou a minha forma de entender este momento. Que seja assim, Pai, no coração de cada irmão que está aqui, que seja assim no coração daqueles que estão assistindo online e que vão assistir depois. Seja bem-vindo no nosso meio, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se sentar. Se você ficar com sono, porque é culto de manhã, ainda tem café lá atrás, viu? Então fica à vontade, levanta, pega o cafezinho, só não pode dormir, tá bom? Então tem cafezinho para você tomar ali atrás. Fechado? Bom, eu quero começar a palavra de hoje fazendo uma pergunta para você. E eu sei que se eu falar para você responder, dá vergonha de responder. Então responde na sua cabeça, não precisa falar para mim. Se eu chegar para você, ou alguém chegar para você hoje, você saindo de casa para vir para cá, e te perguntar assim, por que você vai para a ceia? O que você responde? Por que você vai lá e come aquele pão e toma aquele suco? Por quê? Ou outra pergunta, para que você faz isso? Porque todo último domingo do mês, a gente sobe aqui, lê 1 Coríntios 11, aí faz a fila, aí alguém toma o pão, come um pãozinho, porque o pãozinho é gostoso? Também. Porque o suco de uva é bom? Mas por quê? Por que a gente faz isso todos os últimos domingos do mês? Por que você vai fazer... Obrigado, Glauco. Por que você vai fazer isso daqui a pouco? O que eu quero hoje é explicar para vocês o que é de fato a ceia. Mas eu não quero ser só teórico. Apesar de eu gostar de história, eu quero explicar para vocês o porquê, da onde surgiu. Mas eu quero mostrar que a ceia, ela não é só uma cerimônia. Ela não é só um memorial. É algo muito maior que isso. E onde começa a ceia? Onde começa essa história de ceia do Senhor? Ela começa no Antigo Testamento. Vou dar um contexto muito rápido. Vocês lembram da história de José? José, governador do Egito? José estava lá, governando o Egito, 7 anos de fome, e 7 anos de fartura e 7 anos de fome. O povo, a família dele, né, os pais e os irmãos, se mudam para o Egito. Por conta do prestígio de José, o faraó fala o quê? Escolhe aí a melhor terra, escolhe o melhor lugar, fica aí com a sua família e
come, aproveita ainda a terra do Egito. Só que eles chegam lá e o que acontece? O povo se multiplica, a família se multiplica, ficam ricos, prósperos, começam a ocupar cada vez mais espaço de terra do Egito. José morre, troca o faraó, o que o povo fala? Esses caras estão muito grandes, é muita gente aqui. Se a gente deixar, daqui a pouco eles vão nos dominar. E o que o povo egípcio faz? O que o faraó faz? Escraviza esse povo. Então o povo de Israel é escravizado pelos egípcios. Dizem, se você não sabia dessa, mas dizem que as pirâmides do Egito foram construídas exatamente nessa época pelo povo de Israel. Então quando você vê aquelas pedras gigantes, como é que carregaram isso naquela época quando não tinha guindaste? Então foi o povo de Israel, escravizado, não sei como, carregando, mas foram eles. E eles passaram um bom período nessa escravidão. E aí surge um cara, filho adotivo da filha de Faraó, chamado Moisés. Moisés não é só o bercinho que o nenê dorme, né? Moisés, de fato, Moisés. E esse cara tem uma direção de Deus, de ser o libertador. E como começa o processo de libertação do povo de Israel? Nas 10 pragas. Quais eram as 10 pragas? Quem lembra de cabeça? Silêncio. Eu também anotei. Normalmente a gente lembra é mosca, treva. As rãs, eu nunca lembro das rãs, mas tem as rãs também na história. Piolho, escuridão. Piolho para mim não ia fazer diferença. Morte dos primogênitos e a água vira sangue. Perfeito. Agora a ordem disso, eu só sei que a morte dos primogênitos é a última. A ordem é difícil de lembrar. Mas foi exatamente isso. Começaram a vir as pragas para quê? Para que Deus mostrasse para o faraó que quem mandava é Deus. Que aquele povo é um povo escolhido por Deus. Faraó, você não quer libertar? Então vou mostrar o meu poder para você. Então vou mostrar. E a cada praga, o coração do faraó, não, veio o piolho. Meu Deus, manda esse povo embora. Dava 5 segundos, não, mantém eles aqui. E aí vinha outra praga. E foi assim durante um tempo, até que chegou essa última praga, que foi a morte dos primogênitos. Por que morte do primogênito? Por que não o mais novo? Diria eu, um filho mais velho. Por que não escolheu meu irmão, escolhe eu que sou mais velho? Porque na cultura, o primogênito é aquele que sucede o pai. O pai morre, quem sucede para cuidar da família? O primogênito. Então o primogênito, digamos que, com muita aspas, tá? Com todo respeito aos caçulas, mas nesse conceito aqui, o primogênito é o mais importante da família depois do pai. O pai sai, quem cuida da família? O primogênito. Por isso que a morte do primogênito. Só que aí é interessante. Quando a gente vai lendo, você vê que acontece a praga do piolho. E é uma partezinha ali do capítulo que mostra a praga do piolho, acabou e fechou. Quando vem a morte dos primogênitos, é a última praga. E aí começa a cerimônia da Páscoa, a cerimônia da ceia do Senhor. E aqui eu quero ler com vocês. Êxodo capítulo 12. Deus começa a trazer a instrução para o povo do que seria isso. E é interessante, porque quando começa esse processo da praga, Deus não simplesmente faz assim, desce o piolho, desce a rã, agora vai ter sangue. Ele primeiro instrui o povo de Israel sobre o que seria aquilo. Se preparem, porque o que vai vir agora vai transformar a vida de vocês. No versículo 3, Êxodo 12, a partir do versículo 3, Deus começa a trazer para o povo o direcionamento. É do 3 ao 4, a gente vai ler alguns versículos aqui, eu vou falando aí, tá, Luiz? Mais uma metralhadora de versículo aí. Diz assim, digam a toda, de novo, é Deus falando, tá? Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, todo homem deverá separar presta atenção, cordeiro, grava isso, ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para o animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, para que tenha um número adequado de pessoas em casa para compartilhar e conforme
o que cada um puder comer. Segura aqui. Ceia é algo que se faz em família. Ceia é algo que se faz em conjunto. Ceia é algo que, se o outro não tiver ou sobrar, eu compartilho. Ceia se faz em comunhão. Óbvio, existem exceções. Poxa, estou acamado em casa, alguém vai lá, leva a ceia. Mas normalmente ceia se faz em comunhão. Continuando, versículo 5. Tinha que escolher o cordeiro. Mas era qualquer cordeiro? O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Por que macho? Porque era o animal que reproduzia, era o animal mais importante do rebanho. Podia ser um cordeirinho meio manco? Podia ser um cordeirinho que... Como é que fala o barulho que ele faz? Sei lá, o barulho que ele faz, balir, não sei. O barulho que ele faz, podia ser um barulho mais ou menos? Não. Tinha que ser um cordeiro perfeito. Detalhe, por que um cordeiro perfeito? Eu vou matar o meu melhor cordeiro? Mas isso aqui vale coisa, cara. Dá um manquinho, dá um zoadinho ali, porque esse daí, não. Vale alguma coisa. É importante. Continuando, versículo 6. Guardem-no até o 14º dia do mês. Lembrando, é Deus instruindo o povo antes da morte do primogênito. Guarde-o até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Puxa, é um cordeiro perfeito, é o que eu mais gosto, é aquele que até eu pus o nome. E eu vou ter que sacrificar ele. Então peguem um pouco do sangue e passem nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais você comerá o animal. Para que passar sangue na porta? Para que passar o sangue do lado e no batente de cima? Por que era necessário passar esse sangue? Aí a gente pula para o versículo 12. Lá diz assim: naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei, aí começa a 10ª praga, todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais. E executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Lembra? As pragas eram para mostrar para o faraó. Eu sou o Senhor. O sangue que você passou no batente será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. O sangue no batente era para diferenciar quem é o povo de Deus de quem é o egípcio. Então imagina a cena. Eu, desde pequeno, quando eu imagino essa cena, eu imagino uma sombra vindo, sabe? Não sei se alguém já assistiu um filme antigo, Independence Day. Não sei se alguém já viu, mas é um filme que, de repente, do nada, chega uma nave com os ETs e a Terra vai ficando toda escura, assim, ó. Eu falo, na minha cabeça, esse anjo da morte, quando ele chega, é como se fizesse isso. Do nada, tudo começa a escurecer. E você está lá dentro. Imagina a família comendo cabrito ali, aquele silêncio em volta da cidade, e, de repente, esse anjo passa. A casa lá do outro lado, alguém chora, mas na minha ninguém chora. Por quê? Porque tem o sangue no batente, o sangue do cordeiro. Só aí já seria algo incrível. Mas por que isso se transforma na Páscoa? Por que isso se transforma numa cerimônia? Versículo 14. Este dia será um memorial que vocês e todas as suas gerações celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como estatuto perpétuo. O que é perpétuo? Prisão perpétua. Celebrem-no como mandamento, como estatuto, como regra, para sempre. Versículo 25, ainda do Êxodo 12. Deus está falando assim: quando entrarem lá naquela terra que vocês ainda não chegarem, que eu prometia dar a vocês, ou seja, vocês ainda estão escravos, vocês ainda estão no cativeiro. Eles nem sabiam que iam demorar 40 anos no deserto, mas Deus fala o quê? Quando vocês entrarem lá na terra, celebrem essa cerimônia. E quando os seus filhos perguntarem: pai, mas o que significa essa cerimônia? Pai, por que eu estou aqui? Pai, por que a gente acordou domingo de manhã para comer um pãozinho e tomar um suco? Respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito
e salvou as nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. A Páscoa era uma cerimônia que precisava ser celebrada de tempos em todos os anos, por todas as gerações. Para lembrar, por quê? Lembrar do quê? Lembrar que um dia o anjo passou e matou os primogênitos. Só que libertou o povo de Israel. Último versículo aqui para a gente fechar essa história. Versículo 29 e 30. Imagina essa cena. Um dia eu vou colocar isso num chat GPT, nesses inteligência artificial que faz vídeo, e vou pedir para ele fazer essa cena. À meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o primogênito do faraó, herdeiro do trono, até o primogênito do prisioneiro que estava no calabouço, e também todas as primeiras crias do gado. Imagina a cena, tudo de noite, tudo em silêncio. Durante a noite, o faraó, todos os seus oficiais e todos os egípcios se levantaram. Houve grande pranto no Egito, pois não se havia casa onde não tivesse o morto. Imagina isso. Imagina aquele clima de, meu Deus, e você dentro da sua casa, comendo um cordeiro com a sua família, e o seu primogênito está do teu lado. Por quê? Porque tinha um sangue. Porque tinha um sangue no batente da porta. Só isso daí já valeria muito a pena a Páscoa. Só isso daí você já poderia falar, cara, meu filho está vivo. Eu tenho que comemorar isso pro resto da minha vida. Mas Deus não termina aí. Deus não livra só da morte o povo de Israel. Deus não livra só o primogênito da morte. Foram quantas pragas? Essa foi a última? Depois disso, o que aconteceu depois da morte do primogênito? Versículo 31. Naquela mesma noite, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: saiam imediatamente do meio do meu povo. Vocês e os seus israelitas vão prestar culto ao Senhor como vocês pediram. Levem os seus rebanhos, o seu gado, como tinham dito, e abençoem também a mim. O faraó ali entendeu quem era Deus. Ele entendeu que ele não podia mexer com esse Deus. Cara, olha o que esse Deus fez. Então Deus liberta o povo de Israel, não só da morte do primogênito. Aqui a gente acabou de ler, liberta o povo da escravidão. O nosso Deus liberta da morte, mas também da escravidão. Se esse foi a última praga, foi o momento que o povo saiu. A partir daqui, quem conhece a história sabe, andaram no deserto, viram o mar se abrir, no deserto viram maná, coluna de fogo que esquentava à noite, nuvem que protegia do sol durante o dia. Olha quantos milagres até eles chegarem na terra prometida. Deus libertou Israel da morte, mas libertou também Israel da escravidão. Esse é o contexto, essa é a primeira ceia. É por isso que a ceia existe. Mas se a gente olhar só para isso, eu que gosto de história já acho demais. Para mim, aqui já é uma ministração que eu falo, muito louco, demais. Mas como é que isso se aplica a gente hoje? Por que então a gente faz? Alguém aqui é judeu? Não que eu saiba. Não que eu saiba que eu sou judeu. Então por que eu comemoro ainda? Por que isso faz sentido para mim? Por que hoje eu ainda estou aqui? Beleza, Cauê, eu entendi a história. Mas por que eu estou aqui? Deus quer nos livrar da morte. E Deus quer nos livrar da escravidão. A partir do momento que você aceitou Jesus como seu único suficiente Salvador, não significa que agora você tem emprego garantido, não significa agora que você tem saúde garantida, não significa agora que você vai ficar milionário. A gente quer? Quero. Mas não significa que Deus te salvou, enviou Jesus para isso. Porque isso é pequeno, porque Ele entregou para você. O que Ele te entregou? O que Ele te deu? Ele te livrou da morte e te livrou da escravidão. Cauê, mas como assim? Me explica isso. Romanos 6, versículo 16. Põe aí, Luiz, por favor. Romanos 6, versículo 16. Do que Ele me livrou? Do quê? Vocês não sabem que se tornam escravos daquilo que aqui escolhem obedecer?
podem ser escravos do pecado que conduz a... Oh, é daí que eu posso ser escravo. Eu posso ser escravo do pecado que conduz a... O que Deus me livrou? Da morte. E te livrou de ser escravo do pecado. Mas como escravo, Cauê? Quem aqui não conhece a história de gente que para curtir uma festa precisa ter cerveja? Isso é liberdade ou isso é prisão? Não, eu tenho que levar meu packzinho aqui, ó. Porque se eu não levar meu packzinho, eu não consigo curtir a festa. Existe uma série, o Enzo conhece, The Big Bang Theory, que tem o Raj, que é um cara, um nerdão, que é tímido pra caramba. Ele só consegue conversar com mulher quando ele bebe alguma coisa. Isso é prisão. Ele precisa levar a latinha dele aqui, ó. Não, para eu me acalmar, eu tive um dia estressante. Para eu me acalmar, o que eu tenho que fazer? Fumar um cigarro. Isso é liberdade ou prisão? Nosso Deus quer te libertar da morte e da escravidão. O que eu quero que vocês se atentem? Existem alguns elementos centrais da ceia. E eu queria que vocês prestassem atenção e lembrassem desses elementos. Eu até queria ter feito uma apresentação para deixar aqui, para vocês verem. Mas presta atenção. Existem 5 elementos aqui que eu separei dessa história da ceia que eu acabei de ler em Êxodo. Primeiro, a própria ceia. É o principal elemento, porque é o evento ali. A ceia comendo junto, em família. Segundo, sacrifício de um cordeiro sem defeito. Segundo elemento. Terceiro, sangue. Quarto, libertação da morte ou ganha-vida. Quinto elemento, libertação da escravidão, liberdade. Então, de novo, só para fechar. Ceia, sacrifício do cordeiro, sangue no ceia, sacrifício do cordeiro, sangue, libertação da morte e libertação da escravidão. São esses 5 elementos centrais dessa história que a gente leu. Tá claro para vocês por enquanto? Estou conseguindo explicar? Agora a gente vai para a nossa vida prática. Agora eu quero explicar por que a gente está aqui. Lucas 22. Em Lucas 22, qual que é o contexto? Jesus já andou, já estava ali no ministério dele, chegando ali no finalzinho do ministério dele, ele já sabia que ele estava prestes a ser morto. O que ele faz? Chega para João e para Pedro e fala assim, ó, procura um lugar aí para a gente preparar a nossa ceia. Na verdade, quando você lê na Bíblia, Jesus fala, ó, procura um lugar para a gente fazer uma refeição junto. Ceia é junto. Pedro e João vão lá, caçam um lugar, e é interessante quando você lê na história. Porque Jesus não fala assim, vai lá na rua X, na Naxiná 101, entra lá, fala com o Felipe, que o Felipe vai liberar. Não. Ele falou, entra na cidade, vocês vão ver um cara que está assim, assim, assado. Fala com esse cara, que esse cara vai liberar o espaço. E lá na época não tinha WhatsApp para Jesus mandar e pedir. Então, olha que maluco isso. Pedro e João chegam lá, trocam ideia com esse cara tem um espaço ali. Eles entram e começam a ceiar. Montam a mesa como a gente fez, pegam os pães e começam ali a ter um momento juntos. E aí vem Lucas 22, 14. E a gente vai lendo de novo essa história. Quando chegou a hora, que hora? A hora da ceia. Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. O que é reclinar? Às vezes a gente pensa que ele... Não, eles simplesmente se sentaram lá e se prepararam para começar a comer. Então Jesus lhes disse, desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu digo a vocês, que não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse, peguem o cálice e partilhem uns com os outros. Olha, de novo, comunhão. Pegou um cálice e foi passando por todo mundo. O pessoal hoje acha chique, né? Quando você vai tomar um vinho, nossa, eu tenho o meu cálice e tal. Já tinha naquela época um cálice que eles tomavam um vinho que é muito melhor que o vinho de hoje. Pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Ponto importante aqui, e só um parênteses. Essa ceia hoje foi legal? Estar junto é legal? Jesus está esperando a gente para comer de novo a ceia. Você tem noção de quando Jesus voltar, talvez, eu não sei a programação do céu, né? Eu não vi o cronograma lá de Deus, mas talvez a primeira coisa que a gente vai fazer lá no meio de Rua de Ouro é sentar com ele e ceiar, cara. Por quê? Ele está esperando por esse momento.
tem noção do que é isso? Você tem noção do que é Ele, em todo o seu esplendor, olhar para a gente assim e falar assim, Leni, aquele domingo eu estava ali, esperando por esse dia para viver isso com você. Cara, Ele está aguardando, Ele está esperando a gente lá. Isso é muito louco. Primeiro elemento que a gente tem aqui, a gente tem a ceia. Jesus se reclina à mesa e começa a comer junto com os apóstolos. Primeiro, a gente tem a ceia. Versículo 19. Pegando ele o pão, Jesus deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança do meu sangue, que é derramado em favor de vocês. Cadê o sacrifício e o sangue aí, os outros elementos da ceia? Porque Jesus simplesmente dividiu um pão, simplesmente pegou um vinho. Cadê o cordeiro? Lembrem-se que Jesus, judeu, dentro da cultura judaica, o que ele deveria fazer nessa ceia? Pega o cordeiro, mata, o que a gente acabou de contar. Mas Jesus, ele divide um pão, pega um vinho e fala para beber, falando que é o sangue. Aonde está o cordeiro? Aonde está o sacrifício? Não precisa abrir, não precisa pôr, Luiz. Mas um dia, quem conhece a história de João Batista, primo de Jesus, aquele que anunciava Jesus no deserto? Quando Jesus aparece e vem andando em direção de João Batista, o que João Batista diz? No dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Opa, está aí o Cordeiro. Por isso que Jesus diz, comem o meu corpo, esse é o pão, que é o meu corpo, e esse é o sangue da nova aliança. Eu sou o Cordeiro. Imagina para os apóstolos, para os discípulos. Oi? Cadê o Cordeiro? Eu sou o Cordeiro. Eu. Temos a ceia, temos o sacrifício, temos o sangue. E agora a gente tem a vida e a liberdade. A primeira ceia, aquela que a gente leu agora, de Êxodo, ela terminava no cordeiro. Ela lembrava o povo de que eles tinham sido libertos da morte e da escravidão do Egito. A segunda ceia, ou melhor, segunda não, né? A última ceia, que é essa aqui de Jesus, ela não lembra de Egito. Ela não aponta para Egito. Ela aponta para a eternidade. Eu não sou tão pentecostal assim, mas acho que isso vale um glória a Deus. Ela aponta para a eternidade. Não é só o Egito que Deus te libertou. Não é só do problema que Deus te libertou. Ele te libertou da morte, da escravidão do pecado. Não precisa pôr aí, Luiz, mas Romanos 6,11. Assim vocês também se considerem de fatos mortos para quem? Para o pecado. Mas vivos para Deus em Cristo Jesus. O que te prende, o que te mata, não é mais o Egito. Alguém aqui é escravo? A gente sabe que existem contextos aí que tem uma escravidão ainda tal. Mas aqui, entre nós, amanhã, quando você for para o trabalho, você está indo obrigado? A Mari fez assim, tipo, tem conta, né? Tem conta. Mais ou menos, vai. Mas ninguém toma uma chibatada para ir para o trabalho. A gente pega o ônibus cheio, talvez. Tem alguma parte ruim da história. Mas ninguém é escravo. Não tem mais o contexto de escravidão como eles, o povo de Israel, viveu. Aonde é a nossa escravidão? Nos nossos vícios, nos nossos pecados. Essa é a nossa escravidão. De novo, antes, não sei qual que é a sua história, mas antes você bebia para curtir uma festa. Hoje você não bebe mais. Liberdade da escravidão. Antes, você estava preso em pornografia. Hoje você não está mais preso nisso. Antes você era fofoqueiro, fofoqueira. Hoje você está liberto disso. Deus te libertou da morte e da escravidão. E como Ele fez isso? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Deus entregou o Cordeiro Santo. Lembra que o Cordeiro era sem defeito? Jesus pecou? Que Cordeiro é melhor que ele? Que Cordeiro sem defeito é melhor que Jesus? É o Cordeiro totalmente sem defeito, para que a gente pudesse ter liberdade, para que a gente pudesse ter vida eterna, para que a gente fosse libertado desse mal. Então por que a gente celebra a ceia? Por que você está aqui hoje? Por que você vai comer daqui a pouco? O seu Luiz vai estar lá segurando o pão, vai estar segurando aqui o suco. Por que você vai tomar isso? Porque Deus manda? Porque é uma cerimônia que eu tenho que fazer por obrigação? Porque está no automático? Não, cara, porque Ele te libertou. Porque você está livre. Não existe nada que te prenda mais. Aquilo que te prendia e te levava para a morte, cara, nele morreu. Nele não existe mais. E eu acho muito maluco quando Deus pega e institui lá em Êxodo, lá longe, vocês vão fazer a festa da Páscoa. E depois em Jesus, durante a Páscoa, Ele faz a mesma coisa. É como se Ele chegasse e falasse, vocês entendem o que eu estou falando para vocês? Jesus podia ter feito essa cerimônia da ceia no Natal, no aniversário dele. Mas Ele faz na Páscoa, cara. É exatamente para você olhar e falar assim, cara, eu não estou liberto do Egito. Eu estou liberto do pecado que me leva para a vida eterna. É isso que você tem que lembrar quando a gente tomar a ceia hoje. Quando o Felipe, às vezes, aqui na ceia fala, toma, fecha o olho e agradece. Faz uma oração agradecendo. Agradece ao quê? Agradece a vida eterna. Lembra daquilo que te prendia. Lembra que antes de você chegar aqui, o dia que você ouviu, e aquilo te arrepiou, parecia que aquela palavra era para você, parecia que aquele louvor era para você. Lembra desse dia. E lembra do que aconteceu ali, dali em diante. E lembra que, cara, olha o que eu vivi, olha o que eu vivo hoje. Esse é o sangue, esse é o corpo, esse é o Cordeiro que morreu por mim. Esse é o Cordeiro que morreu pela minha vida. Quem estava aqui na quinta-feira, eu vou ter que repetir o que o pastor Elvis trouxe. Romanos 8. Para mim é uma das melhores passagens para mostrar o tamanho desse amor de Deus, o tamanho desse amor de Cristo por nós. Romanos 8, versículo 31 e 39, eu acho que a gente tem que ler isso todos os dias pelo resto da nossa vida. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? E aí só um parênteses. Ele vai me dar um carro, ele vai me dar uma casa. Cara, isso é pequeno comparado à liberdade, à salvação que um dia a gente vai ter nele. Lembrem-se que um dia a gente vai estar sentado tomando a ceia com ele. Carro, casa, dinheiro, é bom? É necessário? É. Mas nada se compara com um dia sentado na mesa com ele, ceando com ele. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? O diabo? É o pecado que vai te acusar? Aí ali, é isso? É o pecado? Você não está livre? A gente não está livre do pecado? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem o condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, ressuscitou. Cara, mata um cordeiro. O cordeiro, quando você matava lá, em Êxodo, morreu, já era, você comia ele. Jesus não. Morreu, mas ressuscitou. Ressuscitou. Ele está à direita de Deus e também intercede por nós. Presta atenção. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos todas essas coisas. Não, por amor de ti, enfrentamos a morte o dia inteiro. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Presta atenção. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjo, nem demônio, nem presente, nem futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem ninguém em toda a criação
será capaz de nos separar do amor de Deus que está em quem? O que Cristo Jesus é? O Cordeiro, o nosso Salvador. Existe algo que te separa do amor de Deus? Existe algo que te separa do Cordeiro? Existe algo que te separa disso? Ele te amou. Não importa o que você é, não importa o que você fez. O que ele diz para você agora é: sente-se à minha mesa e não coma um cordeiro, não um churrasco que eu estou fazendo. Não é, vamos assar o cordeiro aqui. Eu sou o cordeiro. Eu morri por você. Lembra daquele sangue que se passou no batente da porta para que o espírito da morte não entrasse na casa dos israelitas? Esse sangue hoje está no batente da porta do teu coração. Esse que estou à porta e bato. Esse batente está no batente, esse sangue está no batente do teu coração. Quando o espírito da morte passa, vai embora. Quando um pecado, a condenação vira e fala assim: Alex, eu sei quem você era. O que esse batente diz? O que o Alex diz? O que o sangue diz? Eu sei quem eu era, mas eu sei quem eu sou hoje. Existe uma música, depois eu posso mandar para vocês no grupo da igreja, de um cantor chamado Estênio Márcios. O nome da música, eu já falei sobre ela aqui, se chama O Sonho. Ele conta nessa música que ele: sonhei que eu tinha morrido, não lembro direito do que. Me vi frente ao alto e belo portão com a placa escrito céu. E ele conta que ele morreu e foi para o céu. E aí quando ele chega lá no céu, o anjo vem, abre aquela, quase um pergaminho, né? E faz assim, imagina ele aqui na frente, o anjo abre o pergaminho e fica assim. Olha para ele e fala assim: é tudo isso aqui que você fez de errado? É tudo isso aqui? E aí ele diz que no sonho, ele vira e fala assim: mas lê o que está ali embaixo, escrito em letras vermelhas, escrito com sangue, está escrito perdoado. Esse é o nosso Deus. Lembra da mulher adúltera? Jogada no meio, com todo mundo pronto a jogar pedra? De novo, eu já falei isso aqui várias vezes. Quem era o único que podia jogar pedra nela? Por que Jesus fala? Aquele que estivesse em pecado, não joga, já atire a primeira pedra. Opa, saí. Quem não tinha pecado? Quem era o Cordeiro Santo e perfeito? Se ele tacasse uma pedra na cabeça dela, a gente ia virar e falar: tá certo, é justo. O que ele fez? Nada. E dizem, algumas pessoas brincam que, conta que nessa passagem, Jesus está agachado escrevendo alguma coisa no chão, né, na areia. Aí tem umas pessoas que falam que ele estava escrevendo perdoada. Esse é o nosso Deus. Você toma ceia não porque é legal. Você toma ceia não porque é uma tradição que eu tenho que manter. Você toma ceia não porque, cara, sei lá, o pessoal fala que é o culto mais importante, eu tenho que ir. Cara, você toma ceia porque ele te libertou. A ceia é uma consequência do seu dia a dia. A ceia é uma consequência de um dia você ter entregado a vida para ele. Por isso que a gente fala: tome a ceia quem foi batizado. Por quê? Porque aí entendeu o que eu fiz. Porque aí você entendeu o que você está fazendo. Porque aí você sabe a importância dessa cerimônia. Você sabe a importância desse momento. Se eu pudesse resumir a pregação de hoje, eu resumia numa palavra, e numa frase para vocês. A primeira ceia libertou o povo do Egito, da escravidão e da morte do primogênito. A ceia de Jesus me libertou e te libertou da escravidão do pecado e da morte do pecado. É por isso que a gente toma ceia. É por esse motivo que a gente está aqui nesse momento. Queria que você se colocasse de pé para a gente orar. E eu queria que de verdade, o que a gente falou, o que eu falei aqui hoje, tenha entrado no teu coração de tal forma que hoje seja uma ceia diferente. Que hoje, quando a gente celebrar a ceia, você entenda ela de uma maneira diferente. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, Pai de graça e de poder. Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor entregou o teu Filho por nós, Pai. Eu sei que às vezes a gente repete isso tantas vezes. Eu sei que às vezes a gente está o tempo inteiro falando sobre isso. Eu sei que às vezes a gente entra no automático, vindo comer o pão, vindo tomar o suco. E quando a gente entra no automático, Deus, a gente esquece da beleza, a gente esquece do tamanho, da graça, do poder que foi a ceia.